Polêmica na temporada de prêmios, dessa vez envolvendo o diretor Josh Safdie do filme Marty Supreme. Será que de alguma maneira isso ajuda na caminhada de Wagner Moura rumo ao Oscar de melhor ator? É sobre isso que eu vou conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe Aureliuc e desde 2017 eu trago aqui no YouTube para você o melhor conteúdo sobre a temporada de prêmios de hoje e de ontem. Se inscreva no canal, dê o seu joinha nesse vídeo, compartilhe com quem você sabe que vai curtir e se você já me conhece, muito obrigado. Vai ser uma honra se você puder se tornar um membro desse canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Vamos lá, gente, vamos falar de mais uma polêmica e o que seria da temporada do Oscar se não fossem as polêmicas, né? Todos os anos aparecem coisas que vão jogar a favor ou contra algum diretor, algum ator, alguma produção e assim por diante. Dessa vez, eu vou comentar um caso envolvendo o diretor do filme Marty Supreme, o Josh Safdie. Tudo isso que eu vou falar, inclusive, está baseado em uma reportagem publicada no site Page Six, datada do dia 26 de janeiro, ou seja, já tem alguns dias, mas é claro que a coisa começou a tomar mais forma nos dias seguintes dessa revelação. E eu vou tentar ser o mais objetivo e simples possível na explicação. Para você que é mais cinéfilo, mais da área do cinema, você sabe que o Josh Safdie sempre teve uma colaboração muito intrínseca com o seu irmão, o Benny Safdie. Seria como os irmãos Coen, eles normalmente trabalhavam juntos. E foi assim que eles explodiram para o mundo do entretenimento no filme Joias Brutas da Netflix. Acontece que nessa temporada de prêmios, ambos estão separados, né? O Josh Safdie ficou responsável por Marty Supreme e o seu irmão Coração de Lutador, The Smashing Machine. Inclusive o Josh teve uma felicidade muito maior, afinal de contas o filme dele está indicado em muito mais categorias, 9 categorias. O Benny Safdie só conseguiu realmente uma indicação a melhor maquiagem pelo Coração de Lutador. Mas vamos lá, a polêmica tem a ver com alguns comportamentos envolvendo o Josh Safdie e o seu irmão nas gravações da produção Bom Comportamento, que foi liberada, né, saiu nos cinemas no ano de 2017. O que aconteceu, segundo o relato desse site, hein, gente? Aconteceu que uma garota de identidade não revelada foi contratada lá naquela época para viver o papel de uma prostituta nesse filme. Essa garota, ela não era uma atriz profissional, tá? Era uma amadora que viveria então esse papel, um papel pequeno dentro do filme. Qual que é o problema? Essa garota tinha 17 anos de idade, ou seja, ela ainda não era maior de idade e ela seria exposta a cenas que envolviam nudez, o que é proibido. Você não pode fazer cenas de nudez ou cenas de cunho sexual com menores de idade. Até mesmo maiores de idade tem um código ali de ética, de conduta e tudo mais, né, para esse tipo de gravação, mas menores de idade não são permitidas para fazer esse tipo de cena. E ela não só foi contratada e se expôs a essa cena de sexo, né, essa cena envolvendo nudez, como um companheiro dela de cena, que seria um outro ator não profissional, chamado Buddy Dures, tirou a roupa, ficou totalmente pelado ali na companhia dela e expondo o seu órgão genital ali numa situação bem desconfortável. Segundo relatos, esse ator amador também estaria sob efeito de drogas quando cometeu esses atos. E, para piorar a situação, tanto o Josh Safdie quanto o Benny Safdie estavam presentes ali no momento da cena e deixaram tudo rolar. A coisa foi acontecendo sem maiores consequências. Se você assistiu o filme Bom Comportamento, você vai ver que não existe essa cena. Por quê? Porque essa cena foi cortada depois na edição, não se julgou interessante manter essa cena. E em 2022 começou o processo de rompimento entre os irmãos Josh e Benny Safdie. Eles trabalharam sempre juntos, né, na maior parte das vezes, e agora estão tendo caminhos separados. Por que isso aconteceu? Porque, segundo o amigo deles dois, desses dois irmãos, e também produtor e também ator Sebastian Bear McLeod, o Josh Safdie sabia que aquela garota que tinha sido contratada era menor de idade e não fez nada para impedir as gravações.
Então ele deixou rolar mesmo estando consciente da situação. O Benny Safdie alega que ele só soube disso em 2022 no processo de divórcio do Sebastian Burr McLeod e que naquela confusão toda ele acabou sabendo da história porque o amigo contou para ele. E a partir dali eles começaram então esse processo de separação, porque o Benny Safdie na teoria tinha ficado muito magoado, contrariado com a situação e a partir dali que começou esse rompimento. A pergunta é, de que forma uma polêmica como essa pode afetar na campanha do filme Marty Supreme e de que forma isso pode alterar as possibilidades de vitória desse filme nas mais variadas categorias. Bom, primeiro eu queria só dar um parecer muito rápido a respeito da história como um todo. Primeiro eu queria falar o seguinte, gente, esse tipo de história, vez por outra, emerge aí nas redes sociais, na internet, às vezes algum jornalista traz isso à tona, e o silêncio dos irmãos Safdie até o momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje dia 2 de fevereiro de 2026, faz com que a gente não tenha como ouvir os mais variados lados da história, né? Então a gente parte do pressuposto que essa publicação, esse site, né, o Page Six, realmente checou esses fatos, checou as suas fontes, e não está inventando nada, né? Não está sendo sensacionalista, o que é sempre uma possibilidade. Então, partindo do pressuposto que é uma história verídica, o mínimo que a gente precisaria entender é a versão da outra parte. É muito complicado simplesmente ler essa história e tirar suas conclusões dizendo que aquilo ali realmente aconteceu, que foi um absurdo e assim por diante. Segundo, mesmo que essa história seja verdadeira, será que o Josh Safdie realmente estava consciente da situação ali naquele momento? Se estava ou não consciente, por que essa cena foi cortada posteriormente? Será que foi medo de ter algum problema ou ele só, na verdade, percebeu sobre isso, sobre toda essa situação posteriormente e aí é claro que ele foi cortar essa cena porque ela seria ilegal? São muitas perguntas que ficam sem resposta. Pode muito bem ter acontecido que pela relação de confiança que os irmãos Safdie tinham com o produtor, né, o Burr McLeod, eles deixaram a coisa rolar e foram descobrir só depois a respeito disso. Não sabemos, e eu acho que enquanto as coisas não forem apuradas, é muito complicado a gente fazer um juízo de valor a respeito dessa história. Mas vamos trazer tudo isso para a atual temporada de prêmios. Josh Safdie é responsável pelo filme Marty Supreme, que tem 9 indicações ao Oscar, então foi um filme que realmente foi celebrado pelos membros da academia. Agora vamos ser um pouco mais frios e analisar as possibilidades de vitória nessas categorias. Quais são elas? Sendo muito sincero, gente, baixas. De todas as 9 categorias que Marty Supreme está indicado, a gente tem uma possibilidade real de vitória apenas em uma delas. Que a gente sabe é melhor ator para o Timothée Chalamet. E a pergunta é, o Timothée Chalamet venceria esse Oscar independente da campanha do filme ou não? Minha resposta, dentro do meu ponto de vista, é sim. Porque Timothée Chalamet não está se destacando apenas em função dessa produção, apenas em função do sucesso desse filme. Ele já vem se credenciando na temporada de prêmios há alguns anos. Ano passado ele bateu na trave, inclusive, ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores e perdeu o Oscar para o Adrien Brody do filme O Brutalista. Mas além disso, ele vem participando de projetos ano após ano e aparecendo nesses grandes eventos. Ele é um dos caras, um dos nomes mais falados de Hollywood na atual circunstância. Então, todo esse favoritismo de Timothée Chalamet não vem apenas da campanha que está sendo feita pela A24 Pro Marty Supreme. E aqui eu não estou nem entrando no mérito do trabalho dele não, viu? Estou tentando pegar todo o contexto. Então, me parece que primeiro, Timothée Chalamet é maior do que o filme Marty Supreme. Uma eventual vitória dele, claro, vai ser por esse trabalho, porém levando-se em conta todo o contexto, como a gente sabe que historicamente acontece no caso do Oscar, no caso dos prêmios da Academia. Então não é, uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, ele não está sendo revelado por esse trabalho. Ele já é um artista consagrado, ele já é um dos nomes mais populares de Hollywood há alguns anos. Se fala muito sobre ele já há algumas temporadas. Então uma coisa não está necessariamente ligada à outra. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é, a gente não sabe o quanto isso pode afetar de fato essa campanha até lá. Porque essa polêmica toda foi revelada muito no início do período
vamos dizer assim, eleitoral, de campanha pós-indicações. O site publicou essa notícia no dia 26 de janeiro, sendo que os indicados tinham saído alguns diazinhos antes só, pouquíssimos dias antes, dia 22. Então, não tem como a gente projetar com segurança qual é o efeito disso a longo prazo, né? Muitos desses boatos, muitas dessas polêmicas acabam se esvaindo ao longo da temporada, né? Se enfraquecendo ao longo da temporada. E já que a gente está falando da categoria de melhor ator, de que forma Wagner Moura pode tentar roubar a cena dentro desse contexto? Bom, se Timothée Chalamet está fraquejando e realmente for acometido por isso, a gente poderia ter a oportunidade de Wagner Moura entrar nesse vácuo. Mas a gente tem que lembrar que o Timothée Chalamet não é o único concorrente forte dessa categoria. Nós temos ali pelo menos mais 2 concorrentes fortíssimos. Michael B. Jordan, principalmente pelo filme Pecadores, que é o filme mais indicado do ano, quebrou recorde, está com 16 indicações. Não contem com ele como se fosse uma carta fora do baralho. E correndo por fora, a gente tem ainda o Ethan Hawke pelo filme Blue Moon. Mas esse aí não vai conseguir jamais, não tem como e tal. Não sabemos, não temos essa certeza. Leonardo DiCaprio eu acho que realmente não tem chances, não pela qualidade, não por quem ele é, mas porque ele não vem se consolidando com esse favoritismo todo. Eu achava isso no início da temporada, agora eu acho que a coisa está mais embolada. Então não dá pra gente fazer essa relação direta de que com um possível terremoto na campanha de Marty Supreme e também do Timothée Chalamet, automaticamente Wagner Moura vai se tornar o principal candidato. Não dá para afirmar isso. Agora, dependendo do contexto nas próximas semanas, sim, eu acho que a Neon pode tentar fortalecer a campanha de Wagner Moura nessa categoria, até tentando buscar essa fragilidade aí do outro lado. Agora, gente, opinião pessoal de alguém que acompanha campanhas e temporada de prêmios há décadas. Eu acho que se Timothée Chalamet não vencer o Oscar, não vai ser por causa dessa polêmica. Até porque ele não tem absolutamente nada a ver com a história de quase 10 anos antes envolvendo o diretor do filme. Vamos ser muito sinceros. Se o Josh Safdie tivesse com chances de eventualmente ganhar algum Oscar, sei lá, melhor direção, aí eu acho que poderia ter um risco maior. Agora, do jeito que tá, gente, sinceramente, Timothée Chalamet não tem nada a ver com isso. Eu acho que o que mais joga contra o Timothée Chalamet é a idade dele. O Oscar de melhor ator protagonista costuma ir para homens de meia idade. O Timothée Chalamet ainda é bastante jovem. Então, se alguma coisa for balançar as estruturas do Timothée Chalamet, não vai ser esse escândalo. Opinião de quem já acompanha isso há muitos e muitos anos. E você aí, o que achou dessa história? O que você acha que pode ter acontecido? Deixe o seu comentário aqui embaixo, também deixe o seu joinha nesse vídeo e compartilhe esse material sem esquecer de se inscrever no canal. Se for possível, vai ser uma honra, uma alegria muito grande se você puder também se tornar um membro desse espaço. Um forte abraço para o nosso patrocinador Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. E é isso, eu volto amanhã para a gente falar um pouquinho mais sobre a temporada de prêmios desse ano. Forte abraço!